E não só intercedendo, mas também agradecendo por tudo o que Deus havia feito no meio daquele povo, né? Então foi um momento muito gratificante no qual a gente conseguiu ver Paulo destacando a propriedade da igreja de Deus, destacando a parceria dele ao lado de seu irmão Timóteo, enquanto ele escrevia essa carta. E aí eu destaquei também algumas coisas sobre essa igreja. Primeiro, a localidade dessa igreja, né? O local onde ela estava, um local, embora seja uma parte mais fértil, né? Mais autossustentável, mas também destaquei o fato de que ela estava, de certa forma, excluído daquela rota principal ali, a rota comercial. Destaquei também um pouco sobre o fato de que Paulo estava na capital, ele estava ali bem ao centro de toda aquela localidade, né? E destaquei também o fato de que Paulo não tinha sido fundador dessa igreja. Então Paulo nem mesmo tinha visitado essa igreja. Ele recebeu o relatório através do irmão Epáfras, a quem a gente acredita que foi o fundador dessa igreja, e o relatório encorajou o coração dele de tal forma que ele passou a interceder por aquela igreja. E no relatório, o Epáfras apresentou 3 características muito fundamentais para a igreja: a fé, a esperança e o amor. E aí nós fomos desafiados a perguntar por como que a igreja íbica pode transmitir essas características para aqueles que nos cercam, de tal modo a ser impactado até mesmo um missionário de longas datas, né? Paulo fundou muitas igrejas, Paulo era um cara muito viajado. E não só Paulo tinha a visão ali de um missionário fundador de igrejas, mas também ele tinha de perseguidor. Então ele enxergava tanto aquilo que incomodava os adversários, o qual ele era um, quanto também de um fundador de igreja. E o impacto de Paulo foi tão grande que ele destacou isso agradecendo a Deus. Isso nos impactou de tal forma também pela questão de que Paulo estava agradecendo como que Deus tinha feito para aquela igreja se destacar dessa forma. E detalhe muito importante que eu destaquei também foi que Paulo se encontrava preso em sua 3ª prisão, numa prisão praticamente uma solitária. Na nossa aula de terça, né? Vou fazer aqui uma propaganda, tem sido cada vez melhor a terça. Terça a gente conseguiu mergulhar um pouco mais no texto e eu destaquei para os irmãos que estavam, né, principalmente para os homens, que Paulo passou por uma progressão de prisão. A primeira prisão de Paulo foi uma prisão a qual ele ficou preso a outros homens romanos que o acompanhavam, ficavam de olho naquilo que ele estava falando. Paulo podia circular, mas ele não podia ficar só. Então ele era o tempo todo vigiado. Segunda prisão de Paulo foi uma prisão que ele poderia sair, né? A gente até brincou que era o semiaberto. Ele dormia preso, mas ele podia sair, podia circular durante o dia e fazer as coisas, mesmo ali sendo vigiado e observado, que se saísse da linha, as coisas apertavam, mas ele tinha essa oportunidade. E essa 3ª prisão, Paulo estava numa caverna praticamente. Não tinha tanta oportunidade de luz do dia, já estava bem avançado em idade também, e era uma prisão que, em cada palavra de Paulo, a gente consegue perceber que era pelo motivo certo. Era uma prisão que para Paulo trazia alegria. Ele falava: eu estou preso, mas agora eu estou preso pela razão certa. Eu estou preso pelo motivo certo. Então Paulo estava tão alegre mesmo nessa situação limitada e sofrida, mas era por uma razão boa. De modo que Paulo não ora por ele ora pela igreja, pela progressão do evangelho. Paulo tinha uma visão muito grande do reino. E o que mais importava para ele naquele momento era que o evangelho continuasse a progredir, a progressar, né? Então, enquanto Paulo está ali orando, ele faz alguns pedidos, e esses pedidos eu fiz questão de destacar também para nós, né? Para que a gente continuasse crescendo na graça e no conhecimento da vontade de Deus, para também que não só conhecessem, mas praticassem e vivessem de modo digno, né? Então, naquele momento também a gente conseguiu ser desafiado através disso.
Como que está sendo as nossas orações? Nós estamos buscando ainda o crescimento na vontade de Deus? Estamos estagnados, estacionados? Achamos que já fizemos o suficiente, né? Então foi muito legal. E eu fiz uma questão também de destacar que, embora seja uma carta para a igreja, ela não serve só para os cristãos. Eu fiz questão de destacar as condições que estava a cidade de Colossos. Colossos tinha acabado de passar por uma devastação de um terremoto, estava reconstruindo, e as cidades, Hierápolis, Filadélfia, que ali os cercavam, já tinham conseguido ali, de certa forma, se reerguer. Mas Colossos ainda estava bem capengando, bem capengando. E com isso eu fiz questão de destacar, irmão, não se sinta menor do que ninguém. Se você está aqui hoje, é Deus querendo falar exatamente com você. E isso nos desafia de uma forma que a gente tem que pensar que essas características têm que aflorar em nós. Nós devemos colocar em prática cada um desses desafios que Paulo nos pede e que não estamos excluídos de forma alguma. É muito fácil a gente olhar e falar que para o pastor é mais fácil, para o outro irmão é mais fácil, que tal irmão sabe mais. Mas, quando Paulo pede para que nós cresçamos, eu também fiz questão de destacar que a revelação de Deus está aqui, a Bíblia. E ela é acesso para todos. Ela é acesso para todos. Pode não ser prioridade, mas é acesso. E hoje, nós vamos dar sequência na oração, né? Eu separei também um versículo que saltou no meu coração há pouco também, e ainda no livro de Colossos. E esse versículo fez um destaque muito bom para o meu coração também, porque, como a gente falou há pouco, né? É uma carta escrita para igrejas. Mas Paulo escreveu essa carta para Colossos, mas o desejo dele era que não parasse em Colossos. Então, no capítulo 4 de Colossos, versículo 16, diz assim: depois que essa carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta em Laodiceia. E que essa carta seja lida na Íbica também. Vamos orar para nós abrir o nosso texto. Pai amado, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio que temos de estar em Tua casa, pelo privilégio, Pai, que temos de juntos abrir a Tua palavra, aprender mais sobre Ti, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ajude, Pai, a entender aquilo que o Senhor tem como recado para nós essa noite, que nós possamos, Pai, sair daqui diferente de quando entramos, Pai. Que nós possamos sair daqui impactados, encorajados, desafiados pela Tua palavra, pela Tua vontade, boa, perfeita e agradável. Que o Senhor fale grandemente aos nossos corações essa noite, Pai. E se for essa a Sua vontade para essa noite, que seja noite de salvação aqui em Tua casa, que seja noite de conversão, de arrependimento, de mudanças, de decisões por Ti, Pai. Fale, Pai, aos nossos corações, Senhor. Nos ajude, Pai, a desconectar do mundo lá fora neste momento, para que nós possamos estar 100% atentos àquilo que o Senhor tem para nós essa noite, Pai. Cremos, Senhor, que nenhuma das pessoas que estão aqui essa noite estão aqui por acaso, mas o Senhor trouxe, Pai, cada um dos que estão aqui, Senhor. E o Senhor quer falar conosco, Pai. Eu entendo, Pai, que mesmo estando aqui à frente, o Senhor está falando comigo também, Senhor. Estamos todos aqui para aprender, Pai. Fala conosco, Senhor. É o que eu te peço e oro desde já te agradecendo por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então eu coloquei o trecho aqui na tela, né? E dessa vez eu queria trazer algo mais de encorajamento, né, do que exortação. Eu brinquei com o pastor Paulo, com o pastor Alex, que eu falei, eu tento abrir uma carta de encorajamento, mas quando eu olho para o meu merecimento, só acaba em exortação. Quando a gente olha para o amor de Deus, Ele nos constrange. É impossível a gente olhar para o amor de Deus e não sair feliz por tão grande amor, por tão grande presente, mas sem sair desafiado e pensando, eu preciso melhorar. Eu preciso fazer por merecer esse amor. Eu não posso brincar com Deus, eu não posso brincar com essa oportunidade. Então, mesmo quando eu abro uma carta de promessas, de grandes feitos de Deus, ou quando eu olho para aquilo que Deus tem feito em minha casa, em minha família, em nossa igreja,
eu só consigo olhar e falar: caraca, eu não mereço nada disso. Eu preciso melhorar. Senhor, me fala o que mais eu preciso fazer. Porque não é justo eu sentar nesse banco e viajar essa viagem tão linda que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Então eu tentei trazer aí como encorajamento. A gente vai dar continuidade. E hoje a gente vai ler do 11 ao 14. Como eu falei, é uma oração de Paulo, né, pela igreja de Colossos. Então vamos lá, vamos para o trecho. E Paulo continua aqui com as consequências, né, dos pedidos dele. Só que dessa vez, o que a gente vai ver aqui é que são mais a parte de ação de Deus no meio dessas orações. Paulo começa a oração agradecendo, no primeiro episódio. No segundo, os pedidos dele para nós, para a igreja de Colossos, é para que Deus conceda. E agora ele vai falando aqui como promessas do que Deus vai fazer para que as coisas se concluam. Por isso que eu coloquei como tema a suficiência de Deus. Esse trecho me desafiou muito, porque nós muitas vezes olhamos para nós como alguém incapaz, como alguém que não pode fazer, né? A gente estava conversando na nossa reunião de terça sobre chamado. E muitas vezes a gente olha para um chamado, finge que não entende ou que não é com a gente, porque a gente não se acha suficiente. Mas a gente esquece que a suficiência é dele e não nossa. Então vamos lá, diz assim a oração de Paulo: serão completamente fortalecidos com o seu glorioso poder, para que tenham grande perseverança e paciência, e darão graças ao Pai com alegria, porque nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele temos redenção e perdão dos pecados. Então, é muito legal que Paulo aqui ele já começa trazendo a parte onde Deus vai sendo o que completa a nossa jornada. Então, hoje, se você se sente incompleto para fazer a vontade de Deus, espero que você saia daqui encorajado, desafiado, que você estando preparado, Deus está pronto para completar aquilo que falta para você fazer aquilo que Ele espera de você. E aí no primeiro versículo, eu marquei algumas coisas para nós refletir. Constantemente nós devemos lembrar que não é sobre nós. Paulo, nesse ponto da oração, nos remete diretamente para Deus. Quantas vezes a gente olha para alguma coisa que funciona, ou até mesmo que não funciona, e olha pensando que a culpa é nossa. Quem participa de uma liderança, de qualquer coisa, principalmente quando dá errado, a gente olha e fala: caramba, eu acho que eu falhei nisso, que eu falhei naquilo. Em nenhum momento a gente para pensar que é Deus quem está trabalhando, não nós. Nós, nessa fase que nós temos vivido na Íbica, muitas vezes a gente tem visto isso. Quando nós começamos a colocar mais coisas em oração, principalmente sobre a progressão da nossa igreja, sobre a direção da nossa igreja, sobre os próximos passos, sobre os planos, Deus tem completado, Deus tem contemplado. E muitas vezes a gente para pensando que é porque nós devemos fazer de alguma forma diferente, devemos ajudar em alguma coisa. Paulo, com essa carta, ele estava exortando e orientando a igreja de Colossos, porque o evangelho, o qual Epáfras tinha levado até ele, estava sofrendo ataque. E não era um ataque confrontativo, mas contaminante. Paulo estava sendo ali de alerta para essa igreja, para lembrar eles que não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Porque ele estava sendo apresentado mais coisas. Era Jesus e mais alguma coisa. E quando nós olhamos para os nossos dias de hoje, nós vemos quantas igrejas estão apresentando o evangelho assim. Jesus e mais alguma coisa. Jesus e mais ofertas. Jesus e mais sacrifícios. Jesus e a vestimenta. Jesus e o corte de cabelo. Jesus e tantas outras coisas. No nosso estudo com os jovens, a gente estava falando sobre um trecho
e nós estamos falando, e nesse trecho falava justamente sobre o sacrifício da circuncisão. E aí, em Gálatas, Paulo, lembrando a igreja de Galáticos, ele fala: vocês agora são livres, vê se não vai se submeter a outra circuncisão. Quão difícil é a gente aceitar um evangelho, um perdão e um amor que a gente não pode completar com nada. A gente não tem nada para completar. Seria muito mais fácil se falasse assim: olha, agora você vai ser salvo, mas primeiro você vai ter que raspar a cabeça. Nós ia passar uns dias de boné, de lenço, mas a gente ia fazer porque ia falar: bom, agora eu fiz por merecer. Mas quando se trata de algo totalmente merecido, isso nos faz coçar a cabeça. E Paulo estava falando justamente isso: irmãos, não precisa mais nada. Se chegar algum evangelho aí falando para vocês: ó, você vai ter que fazer mais isso, anula, não é verdadeiro. Isso eu amo quando o pastor Davi, às vezes o pastor Alex nos fala: 1000 vezes as cadeiras vazias por estar pregando a verdade, do que a cadeira cheia por estar pregando mentiras, né? Infelizmente nem todas as igrejas pensam assim. E eu fiz destaque também a uma palavra que mais uma vez ela surge, e na primeira oportunidade eu também destaquei. De várias formas é pronunciado palavras no sentido de completo, né? E você vê aí que no primeiro versículo ele fala: vocês serão completamente, né? Em todo momento Deus nos faz pensar sobre sermos completamente dele, não metade, não parcial, não só a área mais confortável, mas completamente. E nós temos que buscar ser completos. A gente quer receber bênção completa, mas a gente quer doar só metade, né? Então, quando Paulo fala que vocês serão completamente fortalecidos com o seu glorioso poder, para que tenham perseverança e paciência. Não tem mais desculpa. Não é metade, é completamente, né? Aqui também recebemos mais 2 lembretes, né? Primeiro, que a gente está longe de sermos completos. E segundo, que a igreja dele, que a igreja com certeza é completamente dele. A obra é dele, o trabalho é dele, quem convence é ele, mas nós temos que estar completamente dedicados a ele. Completamente dedicados a ele. E só de pensar em ser fortalecido por Deus, isso nos deixa dispostos a fazer mais. Ouvir falar: olha, irmão, Deus vai dar a força que você precisa. Faz a gente ir lá e encarar o gigante como Davi. Faz a gente querer derrubar um prédio, o que for, como Sansão. Porque a gente sabe que a força vem de Deus, né? E aí o que ele traz como parte da força é perseverança e paciência. A intenção aqui dessa parte da oração é que nós sejamos longânimos no que nós estamos fazendo. É muito fácil a gente falar sobre a obediência de Deus por um dia, mas quando a gente fala em longanimidade, aí pesa, né? Pesa muito. É muito fácil você fazer um voto, ou até mesmo uma campanha, como algumas igrejas, de 1 semana, 1 mês, mas quando a gente fala até a vinda dele, aí a gente começa a falar até mesmo o famoso Maranata, né? Às vezes a gente canta esse Maranata com tanta vontade: Senhor, vem logo, porque está difícil. Paulo falou isso, né? Paulo, ele se coloca: quem dera, né? Para mim morrer é lucro, porque viver essa vida na longanimidade é difícil. Luta todo dia. Mas aqui, quando Paulo está nos prometendo, é que seremos completamente fortalecidos para a gente terminar essa jornada. Então, talvez você chegou aqui hoje meio desanimado, meio que vou tentar uma última vez. Eu quero dizer para você: persevere, continue, porque Deus está completando a sua jornada.
Deus está completando o que falta para você continuar progredindo. E a outra palavra que ele fala também é a paciência. Que palavra difícil nos dias de hoje, né? Se a gente traz para o sentido literal, a nossa luta com a paciência está cada dia mais difícil. Ninguém tem paciência de nada. Ninguém tem paciência com ninguém. Ninguém tem paciência no trânsito. Ninguém tem paciência no trabalho. Ninguém tem paciência em casa. Ninguém tem paciência com os maridos. Amém, irmãos? Aí, tá vendo? Mas a paciência aqui, ele está falando também com relação à vinda de Cristo. Sejam pacientes. Está difícil, mas sejam pacientes. O irmão Betão nos lembrou ontem sobre recebermos pessoas que são rejeitadas, escórias, que ninguém queria mais, e termos o dever de conviver, de cuidar, de zelar. Irmãos, às vezes dói ver que nem mesmo dentro da igreja a paciência é praticada. Nem mesmo dentro da igreja. Ela não tem paciência com esse irmão. Então, aqui Paulo está falando, sejam pacientes, continue. E aí no versículo 12, ele continua, né? E darão graças ao Pai com alegria, porque nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Paulo nos trouxe a fonte dessa promessa, né? Paulo mais uma vez está falando, Deus é quem está fazendo, não é vocês. Não é por isso, não é por sua obra, não é pelo seu sacrifício, não é pelo que você ofertou, que você está sendo convidado a participar dessa herança do reino de luz. Mas é pelo que Deus fez por você. E hoje, um desafio muito grande também é nós darmos graças ao Pai com alegria. Principalmente nos dias difíceis. Principalmente nos dias difíceis. Colossos estava vivendo uma reconstrução. Colossos era uma igreja que estava em um certo ponto ruim de acesso, né? Não estava ali no centro de tudo, não tinha todo o apoio que precisava, não estava bem localizada numa avenida, não estava bem localizada no centro das viagens, das vendas, das coisas que estavam acontecendo. Mas, mesmo assim, Deus esperava que desse graças ao Pai com alegria. Não com pesar. Às vezes a gente vem aqui para dar graças a Deus, mas ainda vem com pesar. Ainda vem com obrigação, né? Não vem com alegria. Não é um privilégio estar aqui para alguns. E às vezes você até fala que é, mas as suas ações mostram o contrário. E o que mais dói é que às vezes a gente leva esse pesar para fora. Chega no trabalho com a cara triste, cansado. Onde você está? Ah, eu estava na igreja ontem. Nossa. Fiquei lá até meia-noite. Fiquei lá porque tinha que fazer tal ministério, porque tinha que ajudar em tal mutirão. Irmãos, que privilégio nós temos de estar aqui. E quando nós olhamos para aquelas igrejas perseguidas, para aquelas pessoas que nem podem, para aqueles irmãos que nem podem abrir a Bíblia e ler, quão privilegiados nós somos. Nós vemos muitos evangelhos e doutrinas servindo por barganha. Nós vemos muitos evangelhos servindo por sacrifício. Nós vemos evangelhos servindo por medo. Qual desses evangelhos podem servir a Deus com alegria? E dar graças a Ele com alegria? A motivação não é a alegria. Que a nossa motivação seja a alegria. Que nós consigamos dar graças ao Pai com alegria. E o melhor de tudo é saber que Ele nos tirou e nos levou para o reino da luz. Só de olhar para onde você estava e para onde você está já era motivo de grande alegria para você estar sentado nessa cadeira hoje. Olha para onde você estava, olha de onde você veio, olha de onde Deus te tirou para chegar até aqui. Em meu devocional, um tempo atrás, eu tive que responder uma pergunta. Por que você está fazendo? Por que você está servindo? Por que você está aqui hoje?
Por que você não abre mão de estar na igreja no domingo? É um privilégio? É uma grande alegria? Ou é uma obrigação cumprir tabela do domingo? Eu já ouvi irmãos falar que se eu não vier domingo, a minha semana não é boa. Em que sentido você quer dizer isso? Será que você pensa que se você vir domingo, sua semana vai ser abençoada? Se você não vir, vai ser uma maldição? Ou você está esquecendo a alegria que nós temos de estar aqui? O privilégio que nós temos de estar aqui? E isso não a curto prazo, a longo prazo, né? Lembramos que no 11, ele falou justamente sobre perseverança e longanimidade e paciência. Aí eu deixei o 13 e o 14 juntos, de propósito, para a nossa conclusão. Pois ele nos resgatou de um domínio de trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Nele temos a redenção e o perdão dos pecados. O livro de Colossenses, ele tem como objetivo principal destacar a pessoa de Cristo. E nós estamos aqui para destacar a pessoa de Cristo. Antes de qualquer coisa que você tenha para apresentar, com relação até mesmo às suas experiências com Deus, nós temos que destacar a pessoa de Cristo. Porque Ele é o caminho, né? Ele nos resgatou do domínio de trevas. Não foi nada que fizemos, mas o que Ele fez por nós. E aí eu queria deixar mais uma vez a pergunta para você. Da onde Deus te tirou? E como Deus te tirou? Eu estava pensando essa semana aí, olhando um pouquinho para o passado. E eu comecei a olhar cada coisa que eu fiz e pensar, meu Deus, por que o Senhor ainda me ama? Né? E eu acho que qualquer pessoa que olhar para o passado vai ter essa mesma pergunta: por que Deus me ama? Por que morrer numa cruz por uma pessoa como eu? Por que me resgatar? E não só te resgatar, mas te colocar para viver uma herança eterna. Não foi só eu te perdoo, mas foi te dar uma oportunidade de viver uma eternidade com Ele. É muito além do que a gente pode imaginar. E quando a gente pensa no perdão, a gente esquece que são vários perdões, né? E aí, por isso eu deixei a pergunta: da onde Deus te tirou? Do sofrimento, do abandono, da depressão, da solidão, do alcoolismo, das drogas, da idolatria, do egoísmo, da violência, da arrogância, da ganância, da maldade. Poderia passar a noite todinha aqui falando quantas coisas. Quantas coisas. Para mim, o que mais veio em primeiro, não porque essa lista todinha não possa fazer parte, foi justamente do abandono. O irmão Lázaro, cantor, não sei se vocês lembram desse testemunho dele, mas ele falou uma frase que ficou para a minha vida, e ele falou assim: o pior tipo de solidão que existe é aquele que você enfrenta em meio a uma multidão. Às vezes você está numa roda com 50 pessoas, mas você olha e não pode contar com nenhuma. Às vezes você recebe 50 ligações, 50 convites, mas fica sem emprego, fica numa situação difícil e espera o telefone tocar. O testemunho de Lázaro continuava e era falando exatamente sobre isso. E ele conta que ele terminou num quarto, morando de favor em cima da casa do pai, e ele esperava o telefone tocar e não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém. Às vezes a sua escolha vai te fazer parar num lugar sem ninguém. Mas o Senhor nos resgatou e Ele nos trouxe até aqui. E não só nos trouxe, né, mas trouxe para o reino do seu Filho amado. Irmãos, quem aqui pegaria uma pessoa da rua e colocaria para dormir na cama do seu filho em casa?
E a gente está pensando numa herança pequena, né? O quarto do Brian, se for pôr mais um lá, tem que tirar ele, que é pequeno. Mas eu jamais pegaria um estranho e falava, meu, vem aqui, eu vou te adotar. Dorme aqui nessa cama aqui, deixa que o meu filho vai para outro lugar. Ele vai dividir a cama com você. O que Deus fez por nós foi exatamente isso. Ele nos pegou todo sujo, cheio de pecado, cheio de coisa errada. E falou, eu te perdoo. Você vai fazer parte da herança do meu filho. Nele temos redenção e escape, né? Quando fala que, que dele teremos a redenção, eu fui para perguntar o que era redenção. Muitas vezes a gente encara a redenção como só uma decisão. Graças a Deus fomos redimidos e agora não precisamos mais. Mas em profundidade a redenção, ela está falando disso. Um escape no último instante. Um escape quando não tinha mais jeito. Um escape nos 45 do segundo tempo. Um escape quando todas as opções já haviam zerado. E essa é a redenção que Deus nos deu. E é um perdão além do que nós podemos medir. Porque a gente ainda vai continuar a errar. Essa é a parte ruim, né? Mesmo tentando acertar, nós somos fruto do pecado, uma natureza pecaminosa. E ainda a gente vai dar umas pisadas na casca de banana ainda. Mas Ele está disposto a perdoar o que nós fez. E o que nós ainda podemos tropeçar. Desde que nós aceitemos o perdão dEle e busquemos fazer aquilo que Ele quer de nós. Não é que você vai receber o perdão e poder sair por aí aprontando o que quiser. Mas se você está tentando acertar e você cair, Ele te estende a mão. Eu amei quando o Davi compartilhou o que ele aprendeu lá no acampamento. Eu falei, ele está lendo minhas folhas. Porque era exatamente isso. É difícil entender esse perdão. É difícil. Porque nós mesmos não temos coragem de fazer esse perdão por alguém. A gente até perdoa, mas se fizer de novo, a reação é outra. Mas Deus não. A reação dele é a mesma. E tudo isso porque a suficiência é dele, não nossa. Ele é a suficiência. Não pense que você vai conseguir fazer o suficiente. Não pense que você vai conseguir pagar, porque você não vai. Mas Ele suficientemente já pagou. Que presente maravilhoso que nós temos. Se entregue, deixe Deus fazer. Para de querer dar só uma metade ou só uma parte, porque Ele vai completar. Pega aquela parte mais ruim que você ainda está lutando e acha que não tem mais forças, coloca na mão dEle para Ele te ajudar a fazer. Ele vai ser suficiente, Ele vai tirar. Ontem a gente estava conversando, eu, José e Danilo, a gente estava conversando um pouco antes do nosso tempo de homens. E aí eu estava compartilhando um pouquinho do meu testemunho com o Danilo. E aí eu falei, Danilo, uma das coisas que me impactou na igreja foi que, quando eu comecei, eu estava ainda caçando uns pretextos para não continuar. E até minha esposa já tinha reclamado desse detalhe, né? Eu usava brinco. E aí, uma das vezes o pastor Davi olhou para mim e falou assim, não tem problema, eu não vou pedir para você tirar. Deus é que vai convencer você de tirar. Eu preferia que ele tivesse pedido na hora. Eu preferia. Porque aquilo foi um peso. Eu fui para casa coçando a cabeça. Falei, caramba, mano, será que eu vou esperar Deus tirar? Como Ele vai tirar? Mas tudo isso para lembrar, irmãos. Não é nós que convence. Não depende de nós. Depende dEle. Depende dEle. Ele é a suficiência. E com tudo isso, o que a gente pode fazer é só agradecer. Nós vamos cantar mais um louvor. Vou pedir para o grupo de louvor vir à frente. E que os irmãos cantem esse louvor.
agradecendo pela suficiência de Deus. Que você saia daqui hoje lembrado de que não cabe a você fazer. Não carrega esse peso nos ombros. Não sai daqui pensando, o que eu tenho que fazer? Porque Deus já fez tudo. Deus já fez tudo que precisava ser feito. Você só precisa se render a Ele, à vontade dEle, e o seguir. Talvez você ainda não fez essa decisão, e eu queria encorajar você a não sair daqui hoje sem fazer essa decisão. Procure o pastor, procure o irmão que te trouxe, procure aquele irmão que você... Qualquer um dos irmãos aqui está disposto a te ajudar. Não sai daqui sem fazer essa decisão. Não sai daqui sem ter a convicção de que Ele fez tudo o que precisava ser feito. E você só precisa se entregar. Saia daqui agradecido por essa suficiência.